E eu fiquei lutando, que não queria trazer essa palavra. Falei, mas, Senhor, é uma palavra tão conhecida, já ouviram tanto. Mas a palavra do Senhor, né, ela nunca volta vazia, e tem um porquê dele querer que eu fale sobre isso esta noite, porque eu fiquei buscando durante a semana outra palavra e só vinha essa, só vinha essa. Falei, gente, ok, então vamos, né? Então, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo, né, diz à igreja. Eu quero agradecer. Eu sou a missionária Jaqueline, sou idealizadora do Projeto Girassol e sou esposa do Bob, mãe da Alice, né? E estou aqui para honra e glória em nome do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Porque o convite é do Senhor em primeiro lugar. E eu quero estar falando daquilo que eu, por exemplo, que não nasci no lar cristão, tinha muita sede. E o Senhor um dia resolveu me dar desta água, como resolveu um dia, teve um encontro comigo. Um dia eu estava ali, numa religião afrodescendente, e o Senhor usou meu pai, aleluia, quando eu já ia fazer uma obrigação, um tipo de batismo, e o Senhor usou meu pai para falar para mim, minha filha, se eu fosse você, minha filha não, porque ele me chamava de neném, neném, se eu fosse você, eu não faria. E aquilo veio de grande impacto no meu coração, porque eu, eu falei, mas pai, o senhor fez, a mana fez, a mãe fez, e ele só falou assim para mim, neném, escuta, se eu fosse você, escuta o que o papai está falando, não faria. Você imagina meu pai, que me ajudou a trazer a minha vida para este mundo, sendo usado pelo Senhor, o homem que eu mais amava, era Deus no céu, meu pai na terra, falar uma coisa dessa, o que eu podia esperar? Eu falei, tem alguma coisa estranha, e o Senhor, naquele dia, marcou um encontro comigo ali. Ali foi meu poço. Eu estava exatamente naquele lugar onde tinham festas, e naquele poço, o Senhor me encontrou ali e usou meu pai para falar comigo, para me dar água viva, porque logo depois teve uma obrigação lá, e eu estava lá, e na hora que eu já tinha visto aquele quarto aberto lá, milhões de vezes, já tinha participado de várias festas, e na hora que eu fui baixar a cabeça com reverência, para fazer lá o que eles pediram, quando eu baixei a cabeça, que eu olhei lá dentro do quarto, daquele quartinho lá fora do barracão que eles chamam, seria a igreja deles, eu bati com o olho com uma estatueta, assim mais ou menos, desse tamanho, de um demônio, e eu falei, ué, isso aqui não pode ser de Deus. Como é que pode estar adorando a Deus com essa estatueta aqui dentro? Nós não podemos adorar a Deus com Satanás junto. Não dá, né? Não, luz de trevas, e nem crente eu era, mas o Senhor aquele dia resolveu marcar um encontro comigo, foi nessa hora que as escamas dos meus olhos caíram, e foi assim que foi o meu poço ali, e depois daquele dia, nunca mais eu voltei para aquelas festas, para a glória de Deus, não me converti logo, mas aí logo depois o Senhor me trouxe, porque Ele sabia que era necessário fazer igual fez com Abraão, me tirar do meio da minha parentela, me trazer para um outro país, para que eu conhecesse de verdade, porque talvez se eu ficasse lá, eu não me converteria, né? Haveria influências, e o Senhor me trouxe para cá, e em 98, eu fui embora em 2001, e não me entreguei minha vida para Jesus, quer dizer, eu já tinha entregue anos atrás, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, e não caminhei com o Senhor. O Senhor me trouxe para longe, voltei para o Brasil, o Senhor falou, não, ainda não é tempo de você voltar. Me trouxe de novo. Aleluia. E quando eu cheguei aqui, um dia, sem ninguém me chamar, minha amiga estava indo para a igreja, eu estava morando no mesmo quarto que ela, porque aqui a gente divide quarto, né? Quando você não tem condições de ter seu próprio apartamento. Perdão.
E aí eu peguei e falei, aonde você vai, Fran? Ela falou, estou indo para a igreja, porque ela ia para a igreja de manhã, no domingo. E eu falei assim, eu vou com você. Ela, o quê? Eu falei, eu vou com você. Ela não me convidou, eu resolvi ir, fui. Só que aí foi de manhã, aí de tarde nós almoçamos, né? Acabamos de almoçar, deitamos lá no quarto, cada uma na sua cama, conversando. Quando foi dando umas 5 horas, me veio o desejo de ir à igreja novamente, porque eu lembrei que antes de eu ir embora, de volta para o Brasil, minha tia tinha me levado a uma igreja que era perto deste lugar onde eu estava morando, em Nova York. Eu falei, aonde que é aquela igreja que minha tia me levou? E ela falou assim: é aqui pertinho. Eu estava morando na 104 e a rua 106 era a igreja. E foi o convite foi do Senhor, porque de novo ela não me convidou. E eu falei assim: eu quero ir lá hoje. Ela, o quê? O que está acontecendo? Mas nem crente vai à igreja 2 vezes no dia, às vezes. Eu falei, mas eu estou com sede. Falei, eu quero ir à igreja. E eu fui para a igreja, nunca mais saí. Não saí, nunca me desviei, demorei, assim, não foi aquela conversão explosiva que de uma hora para outra mudou roupa, mudou tudo. Não, não foi. Foi paulatinamente, tanto que eu esperei 2 anos para me batizar, porque eu achava que eu não era digna. Mas quem é digno? Ninguém é digno. Nós temos a falsa humildade de achar assim, não vou me batizar porque eu não estou me sentindo digna, não estou me sentindo capaz, mas nós batizamos para confirmação daquilo que nossa boca já falou, que nós somos de Jesus, e nós estamos falando que nós estamos morrendo para nós mesmos, e como vamos morrer se nós não dermos o passo? E foi isso que aconteceu, eu demorei 2 anos para me batizar, mas o Senhor, eu não ia falar nada disso, né? Mas o Senhor que vai falando, e aí, no caso aqui da mulher samaritana, que nós vamos estar lendo aqui no João 4, eu vou estar lendo alguns versículos, amém, para não perder tempo. Jesus conversa com uma samaritana. Ela um dia teve um encontro com o Senhor tinha marcado este encontro com ela, e ela também não se sentia digna, mas vamos ver, amém? Os fariseus ouviram falar que Jesus... Peraí, sim. Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do povo. Isto se deu por volta do meio-dia. Se atenta para isto, por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Aleluia. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. E ela disse: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo, amém? Para quem não conhece a história, depois você pode ir lá em João 4 e ler completo, amém? O contexto aqui histórico, cultural, que os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa histórica, porque havia desde a divisão de Israel, lá em 1 Reis 12, quando o rei Jeroboão, ele decide, para que evitasse que o povo fosse a Jerusalém adorar a Deus, ele resolveu fazer 2 touros, para que o povo adorasse ele mesmo. Os sírios, eles vieram, né, e acabou misturando, esse povo judeu acabou se misturando com outros povos. Por isso que o povo judeu não queria se misturar com o povo samaritano, porque os samaritanos eram descendentes dos israelitas do norte, que haviam se misturado com outros povos trazidos pela Síria. Está lá em 2 Reis 17, 24 a 41. E por isso que eles consideravam, né, e evitavam qualquer contato com eles. E na cultura judaica, as mulheres, na época, não era comum que um homem judeu falasse publicamente, porque aqui Jesus, ele simplesmente, o que ele faz? Ele quebra todo o protocolo. Ele decide passar por Samaria. E, geralmente, judeus evitavam de passar por lá, porque não queriam ter contato, achavam que aquele povo era impuro, e por isso eles não queriam passar por lá. E aqui, no caso, Jesus, ele quebra o protocolo religioso, quebra o protocolo de que não pode... Primeiro, que judeu não falava com samaritano. Segundo, Jesus, um homem, falando com uma mulher só. No contexto cultural lá, os homens só podiam conversar com as mulheres da própria família. Não era suposto. Por isso que os discípulos aqui, depois, quando nós fomos ler, eles ficaram surpresos, está aqui no verso 27, ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém teve coragem de perguntar, porque eles sabiam que Jesus, se estava conversando, tinha o porquê. E Jesus, naquele dia, decidiu parar naquele poço. E hoje o Senhor me trouxe aqui para falar quantas vezes isso que o Senhor quer falar comigo, com você, quantas vezes nós nos achamos mais santos, nos achamos melhores do que aqueles que estão lá fora, em outras religiões, ou pessoas, por exemplo, eu não nasci no lar cristão,
né? Minha família não está na presença do Pai como eu gostaria. Eles já confessaram o nome do Senhor, mas ainda não estão caminhando com o Senhor. Mas nem por isso eu os abandonei. Eu decidi usar do meu amor, né? Porque a misericórdia do Senhor encontrou esta samaritana. E o que o Senhor veio aqui nesta noite falar é que nós precisamos entender que o amor precisa estar acima de todas as coisas. Nós não vamos, porque Jesus ele estava ali no poço para conversar com aquela mulher, para que ela se arrependesse, para que ela soubesse que aquilo que ela estava buscando naqueles 5 maridos, porque é isso que Jesus perguntou para ela, cadê o seu marido? E quando ela respondeu, eu não tenho marido, e ele revelou que ele sabia que ela já tinha tido 5 maridos. Por quê? Porque ela estava buscando nesses homens aquilo que só Jesus podia preencher, né? E por isso ela estava cega espiritualmente. Jesus queria que ela entendesse que a água que ele tinha para dar não era aquela água ali física, porque até mesmo para beber, aqui em João 4, espera aí que eu marquei aqui, cadê meu Deus? João 4,9 fala, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela questionou porque a razão disso, dessa nota aí, é que um judeu ficaria impuro se bebesse numa vasilha usada por algum samaritano, pois os judeus consideravam estes impuros. Imagina, é a mesma coisa que eu e você, hoje, né, trazendo aqui para cá, nós acharmos que se nós bebermos do copo de alguém da nossa família que não está na presença de Deus ou num amigo, nós vamos estar impuros também. Não, Jesus foi ali, encontrou com ela, mas não se deixou contaminar, digamos assim, porque Jesus ele comia com os pecadores, ele encontrava essas pessoas, mas ele não se deixava contaminar, né? Porque muitas vezes nós vamos a esses lugares, muitas pessoas não querem ir para estar com a sua família, por exemplo, num aniversário, porque se acham mais santos e, por isso, em vez de trazer essa família para mais perto do Senhor, elas acabam afastando, porque isso aconteceu com a minha família. Quando uma tia minha querida se converteu e as minhas primas, elas começaram a tratar a gente indiferente. Elas começaram em vez de nos trazer com amor, eles estavam nos apontando os nossos erros, apontando o nosso pecado. Em vez de falar com amor, em vez de demonstrar o amor, se possível, como fala, né? Se você não puder abrir a Bíblia, se for preciso, você abra, mas que você venha testemunhar com a sua vida. E é isso que o Senhor hoje me trouxe aqui para dizer para mim e para você, que nós precisamos entender que muitas vezes nós não vamos poder abrir a nossa Bíblia, ou vamos abrir a nossa Bíblia, mas nós não teremos testemunho para poder abrir esta Bíblia, esta palavra, porque nós não estamos dando testemunho até mesmo no meio do nosso. E a mulher e ali a minha tia, eles estavam nos acusando, eles estavam nos tratando de maneira. E essa tia era uma tia que eu amava muito. E na época eu lembro que eu fiquei muito triste, porque o testemunho dela, ela falou para no meio da minha família lá, e eu estava presente, ela falou que o dia que eu pedi a ela para orar, em vez dela ficar feliz, ela falou para mim, e aquilo me machucou muito. Ela falou que eu estava sendo usado pelo inimigo para pedir uma oração para testar a fé dela. Deus do céu, em vez dela me trazer para perto, em vez dela, eu e a minha mãe, minha família, ela nos afastou.
E quando eu me converti, ela foi a primeira a falar, e ela falava, a minha sobrinha, a sobrinha que eu mais amava, o inimigo usou para me testar a minha fé, pediu oração, eu pedi uma oração e ela falou isso, e ela ainda falou isso na minha frente. Então, em vez de me trazer para perto, ela estava me afastando. E quando foi ali na minha conversão, quando eu falei para ela, né, porque aí nesse caso ela já estava mudando, ela já estava tratando minha família com mais amor, ela já estava mais madura, né, espiritualmente. Eu fui e falei, tia, eu me converti. E ela falou, a primeira conselho que ela me deu, minha filha, não faça o que a sua tia fez, não seja ignorante como sua tia foi, não trate a nossa família de maneira diferente, não queira enfiar Jesus goela abaixo, não queira apontar, falar que eles estão com o demônio, não, porque isso, em vez de trazer eles para perto de você, vai afastar. E eu falei, sim, tia, eu lembro que isso aconteceu, eu não vou fazer. Então, o tempo todo, com a minha família, para todos eles aceitarem Jesus depois que eu me converti, embora eles não estão caminhando ainda com o Senhor da maneira como eu desejo, né? Quero tudo no tempo do Senhor, todos eles já aceitaram Jesus através dos meus testemunhos, do meu amor, porque eu não o amor tem que ser acima de tudo. O nosso amor pela nossa família, se nós queremos que eles, né, como falar como Josué, que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, como é que nós vamos conseguir trazer esse povo que está cego espiritualmente, se não for pelo amor? Porque sem amor, a palavra de Deus diz que tudo passa, mas o amor permanece. Então, se nós não tivermos esse amor de Deus na nossa vida, foi isso aqui que a samaritana, né, trazendo aqui para esse texto da samaritana, ela conheceu Jesus, ela teve esse encontro com Jesus, e o testemunho dela, apesar de que ela estava, nós cremos, né, pela palavra, que como ela foi ao poço ao meio-dia, significava que ela estava envergonhada, que de repente a fama dela ali na cidade não era boa. Mas quando ela teve encontro com o Senhor, o que houve? Houve transformação. Ela deixou o cântaro lá. Por que ela deixou o cântaro lá? Porque ela tinha uma fonte de água viva. E o cântaro não suporta a fonte. Cântaro chega uma hora, como eu vi numa pregação, chega uma hora que essa garrafinha aqui, por exemplo, ela tem uma quantidade que ela pode suportar aqui dentro. E o cântaro tinha uma hora que ia suportar só aquela, digamos que um cântaro tivesse 5 litros. Não sei quanto que tem um cântaro de água, por exemplo. Tivesse uns 5 litros. Quando chegasse os 5 litros, ele ia parar, o resto da água ia transbordar, ia se perder. E o que Jesus estava falando para ela, que ele tinha uma fonte, e fonte, no momento que ela largou o cântaro dela, ela entendeu que fonte, cântaro não dá para suportar fonte, porque fonte jorra sem parar. Aleluia! E nós precisamos entender isso, que quando nós bebemos dessa água verdadeira, nós nos tornamos esse canal, essa fonte, né? Através de Jesus é a fonte, e nós somos o canal por onde essa água vai jorrar e por onde esse rio passar, vai trazer cura, como está lá Ezequiel, por onde esse rio passar, quando as águas do Negueb desceram ali do monte, por onde aquela água passou, aquela água curou, aquela água trouxe vida, aquela água trouxe vegetação, trouxe peixe aonde estava árido, e é isso que nós temos que ser hoje, esta mulher samaritana, no momento em que ela aceitou, né? que ela entendeu quem é que estava falando com ela, e houve a transformação, porque ela precisou abrir a boca. Quando Jesus pergunta para ela, cadê o seu marido? E ela fala, eu não tenho marido. Ela podia mentir, certo? Só que ela falou a verdade. Eu não tenho marido. E Jesus sabia disso. E Jesus falou para ela, sim, e os seus 5 não são seu marido. Os outros 5.
Mas se ela tivesse calado, significaria que ela não estava disposta à mudança. Então, Jesus marcou aquele encontro com ela ali, e ela foi na cidade. E por que aquele povo decidiu vir ver o que ela... Vem ver quem eu encontrei. Eu encontrei o Messias, um profeta, o Messias, o Cristo. E por que eles decidiram vir atrás dela? Ela se tornou a primeira missionária. A mulher que foi lá na cidade, trouxe aquela monte de gente, houve um avivamento. Por quê? Porque primeiro o avivamento para acontecer na nossa cidade, na nossa casa, no nosso bairro, tem que acontecer primeiro em nós. E esse avivamento aconteceu nela. E porque aconteceu nela, as pessoas puderam ver esse avivamento, puderam ver que tinha essa fonte de água jorrando na vida dela. Mas como é que nós vamos levar água? Né? E trazendo aqui para nós, como é que nós vamos levar água para esse povo sedento? A água que é Jesus, a água que é a fonte de vida, que é Jesus, que está lá também em Isaías. Um minutinho, por favor. Lá em Isaías... Um minutinho. Também está em Jeremias. Eu vou ler aqui Isaías primeiro. Isaías 55, 1 diz: o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Como é que nós vamos ser como Isaías? Vamos falar para aqueles: escutem os que têm sede, venham e bebam água, quando nós estamos parecendo que nós estamos morrendo. Nós precisamos passar para as pessoas que nós estamos jorrando estamos saciados, porque quando você tem muita sede, você está com cara triste, você está abatido, né? Quando você tem sede, quando você tem fome, mas aqui no caso, Isaías fala que o Senhor falou: venham beber água. Como é que nós vamos falar isso se nós não estivermos... nós mesmos estivermos saciados, não estivermos jorrando, né? Rios de águas vivas fluirão de nós, a palavra de Deus diz. Como é que nós vamos chamar as pessoas que estão próximas a nós para vir beber dessa água quando nós mesmos não estamos bebendo? Aleluia! Aqui em Jeremias 2,13, diz: o meu povo cometeu 2 pecados, eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca. Jeremias está chamando atenção aqui, né? Deus está chamando atenção através de Jeremias, porque o povo cavou cisterna rachada, que deixaram vazar a água da chuva. Deus aqui está falando que eles abandonaram a ele uma fonte de água fresca. Estão bebendo e cavaram cisterna rachada, que deixa vazar a água da chuva. Aquilo que nós temos deixado, o nosso ser, né? Como que o Senhor vai derramar em nós quando nós temos rachaduras e nós não vamos conseguir reter a água viva para transbordar na vida de outras pessoas? E o Senhor, então, está querendo aqui nessa noite falar para mim e para você que nós precisamos, sim, estarmos saciados para que outras vidas, porque quando nós estamos saciados da palavra, estamos saciados do Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas vão nos olhar e vão querer o que nós temos. Como que elas vão querer quando eu e você não estamos dando testemunhos? Se a samaritana, ela, de repente, não estava dando bom testemunho, mas a partir do momento que ela encontrou com o Senhor Jesus, houve uma transformação, porque na hora que ela foi chamar, eles não iam vir. Então, a mudança não estava no povo da cidade, a mudança estava nela por ter encontrado Jesus. E por isso, através da vida dela, conheceram Jesus e Jesus os salvou.
E muitas vezes nós estamos apontando pessoas por aí que não estão na mesma igreja, no mesmo ministério, que eu acho um absurdo. Chegar no céu não vai ter a igreja da Jaqueline, a igreja da Suzana, a igreja do Glauber, a igreja da Maria, a igreja... Não, no céu vai ter a igreja de Cristo. Não é batista, não é assembleia, não é presbiteriana. Eu sou pentecostal, né? Eu gosto do fogo, eu gosto do movimento, ok? Mas coisa mais linda, o pastor Hernando Dias Lopes, ele é um presbiteriano. O homem, ele é cheio do Espírito Santo. Eu já saí aqui da minha cidade, do meu estado, viajar 3 horas de avião para poder estar numa conferência onde ele estava. Porque o homem é cheio do Espírito Santo. Ele está cheio, ele está derramando aquilo que o Espírito Santo, né, derramou sobre a vida dele. Ele tem essa água, né, jorrando através da vida dele, testemunho. E é um presbiteriano. Mas quando eu e você vamos olhar, porque ela não é assembleiana, porque ela não é batista, porque ela é isso, porque ela é pentecostal, porque ela não é pentecostal. Não! É isso que os judeus, os samaritanos também eram judeus, é isso que os judeus estavam fazendo com o pessoal de Samaria. Eles erraram, mas eles também eram judeus. E Jesus veio para dizer que ele também podia transformar a vida desse povo que virou idólatra por causa de um rei que estava, né, errou, por causa de um líder, por causa de medo de perder, por causa de N coisas, o Jeroboão, e o Senhor veio para falar que, independente qual é a sua Samaria, talvez a sua Samaria, porque você está numa roda de pessoas onde você é a pessoa pobre, o pessoal tem mais dinheiro, te tratam diferente. Ou talvez porque você não teve o estudo, ou porque todos ali fizeram universidade, a tua Samaria é se sentir deslocada, as pessoas te botarem de lado por causa da sua vida, como eu posso falar? As pessoas vão te colocar de lado por causa da sua cultura, por causa do seu status, por causa da sua vida financeira, te tratar diferente, como nós sabemos que muitas igrejas, quando chega uma pessoa bem pobre, muitos não dão atenção. Aconteceu só aqui, em Nova York, ou acontece aí também no Brasil? De ver a diferença que um pastor trata uma pessoa que tem daquela que não tem. Vocês estão me entendendo? E Jesus veio para quebrar tudo isso, porque as pessoas pensam que Jesus não está vendo, mas Jesus veio para falar: ei, eu não faço acepção de pessoas, independente do seu status econômico, cultural, eu vim para todos que o Pai me deu, e achei a coisa mais linda, que eu 500 vezes li essa palavra e nunca prestei atenção que o Senhor falou que cada um de nós somos presentes de Deus para Jesus. Por isso que Jesus falou que aquele que o Pai me deu, nenhum deles eu vou perder. Então, quando você se sentir humilhado, quando você sentir essa samaritana, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos essa samaritana, desprezada, sozinha, humilhada, fora do contexto. Quando o inimigo te colocar neste status de samaritana, você vai lembrar para ele que você é um presente de Deus para Jesus. Olha que coisa mais linda. Eu e você somos presentes de Deus para Jesus. Por isso que ele falou: nenhum daqueles que o Pai me deu, eu perderei. Aleluia! Então, aqui no final,
toda a cidade vem, né? Toda a cidade vem atrás da samaritana conhecer o Cristo verdadeiro, porque ele quebra todas as barreiras culturais, sociais e religiosas para salvar o perdido. Então, quando eu e você encontrarmos alguém como uma samaritana, quando eu, por exemplo, entrei para a igreja, meu decote era aqui embaixo, eu não tinha esse entendimento, porque eu não nasci no lar cristão. Eu achava aquilo normal. O meu decote era aqui embaixo. Se as pessoas tivessem menosprezado a minha vida, talvez eu não era crente. Está entendendo, gente? Mas as pessoas podiam até falar por trás, como eu acho que falavam, mas nunca ninguém chegou para apontar o dedo para mim e falar que eu não, alguma coisa assim, eu não quero, não, você não pode estar aqui na igreja desse jeito. Não, isso não aconteceu comigo. E sabe como é que eu descobri isso? Um dia, tinha uma irmã que era costureira na igreja, eu pedi a ela para fechar um quadradinho assim, ó, que tinha um vestido meu, assim, ó. Era só um negocinho aqui, desse tamanhozinho. Falei, dá para você fechar? Ela falou, Jaque, não estou acreditando. Quem te viu e quem te vê. Eu falei, por quê? Ela falou, você não percebeu, você vinha para a igreja com os decotes. E eu falei, eu não percebi. Eu estava tão cega que um dia eu vi uma mulher na rua vestida da maneira como eu me vestia e eu me sentia envergonhada por ela. Falei, Jesus, tem misericórdia. Limpa os olhos dessa mulher como limpou o meu, porque a gente faz coisa quando a gente não está em Cristo, nós ficamos cegos para muita coisa. Minha mãe, que viu um vídeo do Natal, já estou terminando, minha mãe viu um vídeo no Natal nosso, minha mãe, não fui eu que falei, não, foi minha mãe. Um dia falou assim, minha filha, eu acabei de ver um vídeo nosso do Natal. Como que você mudou? Aí eu, mudei como, mãe? Ela falou, minha filha, seu decote era no umbigo. Olha como é que você está agora. Quando minha mãe falou isso, eu falei, Jesus, nem eu tinha percebido que eu tinha mudado, mas quem faz a mudança em nós, quando nós bebemos dessa água, que é a água que eu te der, essa água viva, quando a gente bebe e sacia, aleluia, é ela que nos limpa, ela que nos lava, ela que lava nosso pensamento, nossa mente, nosso coração, é ela que lava e nos faz nos tornar nossa veste, como fala a palavra, alvo como a neve, porque é só essa água para nos limpar, para trazer vida onde tinha morte, porque eu estava morta espiritualmente e não sabia. E foi isso que aconteceu com a samaritana. A partir do momento que ela conheceu o Senhor Jesus, aquela sede que ela tinha, que ela procurava nos homens, eu até falo que eu também era uma, desculpa, eu até falo, eu falei, gente, se parar para pensar, eu também fui uma samaritana. Eu fui mãe solteira, antes de conhecer Jesus, depois de conhecer Jesus, eu ainda estava buscando um preenchimento que só Jesus podia me dar, e quando eu descobri que Jesus era a minha fonte, a fonte de água viva, Jesus é a nossa fonte, eu falei, eu não preciso de homem para ser feliz. E eu fui feliz sozinha, cuidando da minha filha. Fiquei 6 anos sem namorar. Aleluia! Até eu encontrar meu marido, que Jesus tinha me prometido, que eu nem esperava mais, você já sabe, quem estava aqui conhece a minha história, mas eu era uma samaritana. E Jesus me libertou. E quando a gente bebe essa água, né? Dá-me de beber, pois tem sede. Nem sei esse louvor, mas é lindo.
Não posso encontrar outra fonte. A fonte é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Então, foi o testemunho dela. Em Apocalipse 22, 17, eu vou ler para a gente terminar. Apocalipse 22, 17. Está aqui, que eu separei. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quem é que está com sede aí? Você que vai me ouvir depois, você que está me ouvindo agora, porque eu não ia trazer essa palavra, mas Jesus só foi confirmando, porque tudo que eu pegava era João 4, eu era samaritana, João 4, samaritana, João 4, acordava, abria a Bíblia, João 4, falei, gente, então é João 4, amém? Então, é isso que eu vim falar. Então, quem tem sede, que venha, porque o Senhor, ele é um rio de águas vivas para a minha vida e para a sua. E aquilo que você está buscando em outras coisas, como a samaritana buscou em homens, talvez você esteja buscando em drogas, talvez você esteja buscando nos seus amigos, nas bebidas. Jesus veio hoje para te falar, eu sou a água viva. Quem tem sede, vem em mim, porque a tua sede é do tamanho de Jesus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Obrigada, Pai, obrigada. Espírito Santo, obrigada, Deus Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada a vocês por estar me ouvindo. Amém?